Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar sistemas lineares. E vamos começar a estudar de uma forma bem básica, bem do início. Vamos esquecer que alguns de vocês já estudaram sistemas lineares. Então a gente vai começar do básico para a gente aprender e ir sofisticando e melhorando os métodos para resolver sistemas lineares. Vamos começar com a primeira definição. O que é uma equação linear? Então, uma equação linear é uma equação que tem a forma A1x1 mais A2x2 mais ANxn igual a 1b. Esses AIs que aparecem aí são constante conhecida, é dada, o b também é dado, e x1 e x2, xn são as variáveis dessa equação. Então, é uma equação linear que tem conhecido os AIs, o B, e XI para a gente vai chamar isso de variável, ok? A segunda definição, o que vem a ser uma solução de uma equação linear, tá? Uma solução da equação linear é um conjunto de valores, né, que você, ou seja, x1 igual a um S, x2 igual a um S2, xn igual a Sn, que tem a propriedade, né, que tem a propriedade de satisfazer a equação. Ou seja, o que vem a ser uma solução? Solução é um conjunto de números reais que faz com que aquela equação linear torne-se verdadeira, ok? Um exemplo, tome x1 igual a 1 e x2 igual a menos 3. Então, essas variáveis, né, x1 e x2, quando igual a 1 e menos 3, é uma solução da equação linear 5x1 menos 2x2 igual a 11. Por que a equação a gente chama que é uma equação linear? Ela é equação linear porque as variáveis aparecem com multiplicidade 1, ou seja, x1, x2, quer dizer, não aparece raiz quadrada de x1, ou x1 ao quadrado, ou x1 ao cubo, quer dizer, a potência das variáveis é 1. Por isso que a gente chama isso de linear, ok? E não aparece também produto entre as variáveis x1 e x2, que também deixaria de ser linear. Então, quando você toma x1 igual a 1 e x2 igual a menos 3, você tem uma solução dessa equação linear, tá? Por quê? Porque ao substituir o x1 e x2 por esses valores, você torna essa equação linear verdadeira. Agora, o que vem a ser um sistema linear? Tá? Quer dizer, um sistema linear é um conjunto de equações lineares. Tá? Então, um conjunto de equações lineares vem a ser um sistema linear. Aqui nós estamos considerando N variáveis, né, e um conjunto de N equações lineares. Então você tem a primeira equação, que é A1x1 mais A12x2, A1nxn igual a B1, ou seja, você tem a primeira equação linear com N variáveis, e depois você vai repetindo com esse primeiro índice, A1, A2 até a M, que me dá as M equações com N variáveis. Você diz, nesse caso, que você tem um sistema linear com M equações e N variáveis, tá? Os valores, os coeficientes A e J, né, que a gente está representando aí, são todos conhecidos, os BIs são todos conhecidos, e para mim as variáveis são x1, x2, xn. Ou seja, na verdade eu quero determinar quem são as variáveis x1, x2, xn, de tal forma que satisfaça esse sistema de equações simultaneamente. Eu quero determinar essas variáveis, N variáveis x1, x2, xn, de tal forma que todas as equações lineares estejam satisfeitas simultaneamente. Tá? Então, dizer que é uma solução é quando você tem um x1 igual a S, S1, x2 igual a S2, xn igual a Sn, de tal forma que satisfaça aquele sistema simultaneamente. Por exemplo, considere esse sisteminha linear x1 mais 2x2 igual a 1, 3x1 menos 5x2 igual a 25, ok? Bom, então o que é o conjunto de soluções aí? Se eu tomar x1 igual a 5 e x2 igual a menos 2, você verifica que ela satisfaz as duas equações simultaneamente. Portanto, x1 e x2 é um conjunto de solução.
x1 igual a 5 e x2 igual a menos 2, pois satisfaz as duas equações simultaneamente. Bom, uma forma de você resolver um sistema linear, a primeira forma que você deve ter visto no segundo grau é o método de eliminação. O que consiste isso? O método de eliminação consiste em você ficar transformando as equações, fazendo operações elementares que a gente vai definir depois, somando e subtraindo essas equações, multiplicando uma equação, somando com outra, de tal forma que você vai eliminando as variáveis, tá? A gente vai ver isso nos exemplos seguintes, tá? As operações elementares são trocar a ordem das equações do sistema, tá? Trocar a ordem das equações do sistema. A outra operação elementar é multiplicação de uma equação por um escalar diferente de zero. Quer dizer, você pode multiplicar uma equação por um escalar diferente de zero. E a terceira é a adição de uma equação a um múltiplo de uma outra equação. Ou seja, multiplicar por exemplo, uma terceira equação e somar com a segunda, tá? Essas são operações elementares que a gente vai provar depois que ela não altera, que essas operações não alteram o sistema. Por exemplo, você tem um sistema linear da forma x1 mais 3x2 igual a 5, 2x1 menos x2 igual a 3. Bom, o que eu quero aí é determinar quem são x1 e x2 que satisfaçam as duas equações simultaneamente. Mas uma forma de resolver, de determinar quem são essas variáveis, é fazendo o processo de eliminação. O que consiste? Se você multiplicar a primeira equação por menos 2 e somando com a segunda, você vai eliminar a variável x1, que é o que você está querendo, tá? Bom, ao multiplicar, você vai ficar com x1 mais 3x2 igual a 5, e a segunda equação ficou simplesmente menos 7x2 igual a menos 7. Ora, é muito fácil agora você determinar que é um x2, o x2 é igual a 1. Bom, ao determinar que o valor de x2 é igual a 1, você vai à primeira, tá? Conhecendo que o x2 é igual a 1, você determina quem é x1, e aí o x1 é igual a 2. Então, o conjunto de solução desse sistema é x1 igual a 2 e x2 igual a 1. Entenderam qual é o processo? O processo é simplesmente simplificar. Você vai pegar esse sistema e colocar ele de alguma forma, numa forma escada, tá? E aí você vai, na última equação você fica simplesmente com uma variável, você determina aquela variável e por retrosubstituição, né, você vai voltando e vai determinando. Você começa determinando x3, x2 e x1, ou xn, xn-1 até x1, ok? Então esse é o processo de eliminação que a gente está introduzindo. Vamos pegar um outro exemplo, né? Um exemplo um pouquinho maior, né? Nós temos aqui um sistema que tem 3 equações e queremos determinar as 3 variáveis, x1, x2 e x3, de tal forma a satisfazer essa condição, né? Então eu quero determinar a solução do sistema, tá? Como é que você faz? Então o primeiro processo é eliminar as variáveis x1 que estão abaixo da primeira linha, tá? Então o que você faz? Pega a primeira linha, multiplica por menos 2 e soma a segunda. E para eliminar o 4x1 na terceira linha, você multiplica a primeira por menos 4 e soma com a terceira linha. Ao fazer esse processo, você já eliminou, você vai eliminar as variáveis x1 e x2 da segunda e terceira equação, respectivamente. Obtendo, então, o seguinte sistema. Esse sistema que aparece aí na tela para vocês. Sem as variáveis x1. Bom, agora eu quero só usar a segunda e a terceira equação para eliminar a variável x2, de tal forma que nesse processo, na última equação, fique só x3. Como é que eu elimino a variável x2 da terceira equação? Eu pego, multiplico a segunda equação por menos 2, né? Multiplico por menos 2 e somo com a terceira. Ao fazer isso, você está eliminando o 8x2. Você não se preocupe o que está acontecendo com o x3 da segunda e os termos independentes. Não é isso. Meu objetivo principal é eliminar a variável x2 da terceira linha, tá? O resto, como você multiplicou, toda vez que você multiplicar, fazer uma operação para eliminar o 8x2, quer dizer, quando você faz a operação multiplicando a segunda linha por menos 2, tem que multiplicar toda a linha, senão você vai estar alterando o sistema. Então multiplica toda a linha
a segunda linha por menos 2 e soma toda a linha com a linha 3, com os elementos respectivos. Então, ao somar menos 2 vezes 4x2 dá menos 8x2, com 8x2 cancela a variável x2. Menos 2 vezes menos 6 dá 6x3, menos 2x3 dá 4x3, que aparece aí. E multiplica o 3 por menos 2 dá menos 6 e soma com 2 dá menos 4. Muito bem, agora você já está na forma que a gente chama de forma escalonada. Você tem simplesmente x3 na última linha, na segunda você tem só as variáveis x2 e x3, e na primeira você tem as variáveis x1, x2 e x3. Bom, agora é fácil resolver, porque 4x3 é igual a menos 4. Então, quem é o x3? O x3 é igual a menos 1. Bom, calculando o x3, você vai para a segunda linha, com o x3 conhecido, você determina quem é o x2. Você substitui a variável x3 por menos 1 e, portanto, você vai ficar simplesmente na segunda linha com a variável x2. Aí você determina quem é x2. Com o x3 e o x2 determinado, você vai para a primeira linha. A única variável que você não conhece é o x1. O x2 e o x3 você conhece. Tome os valores de x2 e x3 que você já calculou e aí você determina x1. E, portanto, você tem quem são os valores de x1, x2 e x3 que torna aquele sistema de equações verdadeiro. Ou seja, a gente chama isso que é a solução do sistema. Observe, então, fazendo os cálculos aí, que você vai ter o x2 igual a 0 e o x1 igual a 1. Tá? Então, se você pegar essas variáveis, ela vai satisfazer as três equações simultaneamente. Então, você diz, nesse caso, que x1, x2 e x3 é uma solução do sistema. Um outro exemplo 5, considere agora esse sistema linear. x1 mais 3x2 igual a 5. 3x1, 9x2 igual a menos 2. Tá? Aí você quer eliminar o x1 da segunda equação. O que você faz? Você multiplica a primeira linha por menos 3 e soma com a segunda. Bom, ao multiplicar a primeira linha por menos 3 e somar com a segunda, você tem que multiplicar toda a linha, todos os valores. E somando com a segunda, você vai verificar que na primeira mantém-se x1 mais 3x2 igual a 5, e na segunda, você ao querer eliminar a variável x1, você também elimina a variável x2, tá? Eliminando a variável x2, o que você faz? O que você tem? Aí você multiplica o menos 3 vezes 5 dá menos 15, com menos 2 dá menos 17. Aí você ficou com a igualdade do tipo 0 igual a menos 17. Olha, isso aí é impossível. Tá? Você diz, nesse caso, que esse sistema não tem solução. Por que não tem? Porque você chegou num absurdo, né? Você chegou que 0 é igual a menos 17. Então, quando você chega a esse absurdo, você diz que simplesmente não tem solução. Ou seja, não existe variáveis x1 e x2 simultâneas que satisfaçam as duas equações. Ok? Observe só, e mais para frente eu vou falar sobre isso, que a segunda linha como nós já vimos, 3 vezes a primeira. Tá? Então existe uma dependência, uma dependência linear da segunda coluna em relação à primeira. Tá? Lembra de linearmente dependente, linearmente independente. Nós vamos falar isso mais tarde, mas de qualquer forma a segunda linha é linearmente dependente da primeira. Um outro exemplo 2 por 2 é esse sistema aí. x1 mais 3x2 igual a 5, 2x1 mais 6x2 igual a 10. Você faz o mesmo processo, você quer eliminar o x1 da segunda linha, e para isso você tem que fazer o quê? Multiplica a primeira linha por menos 2 e soma com a segunda. Ao fazer isso, você no mesmo caso anterior, você também elimina a variável x2. Só que acontece que agora, na segunda linha você ficou com 0 igual a 0. E isso é verdade. Tá? Isso é um conjunto verdade. Muito bem. Então, se 0 é igual a 0, você ficou simplesmente, você tem que determinar agora quem é o x1 e o x2, que satisfaz só a primeira equação. Olha, nesse caso, você vai ter uma infinidade de soluções. Por quê? Você pode pegar o x1, nesse caso, olhando a primeira linha, x1 é igual a 5 menos 3x2. Bom, imagine que você toma o x2 pode ser um número real qualquer número real, tá? Pode ser 0, qualquer um. Pega x2 igual a r, tá? Então, quem vai ser o x1? x1 é 5 menos 3r. Como existem infinitos r's, tá?
existem infinitas soluções x1 e x2. Para cada x2 igual a R, existe um x1. Nesse caso, nós temos infinitas soluções. Ok? Bom, então nós vimos um exemplo onde existia uma solução, né? Depois vimos um outro sisteminha que não tinha nenhuma solução e esse sistema que tem infinitas soluções. Tá? A gente quer saber o que está acontecendo, o que está por trás disso. Quer dizer, por que alguns sistemas têm uma única solução, outros têm infinitas e outros não têm nenhuma. Vamos considerar, nesse caso simples, né? Vamos considerar de uma forma genérica essa equação da reta A1x1 mais B1x2 igual a C1. Né? Esse sisteminha A2x1 mais B2x2 igual a C2. Então, esses números A1 e B1 não são simultaneamente iguais a zero, né? Quer dizer, tem pelo menos um diferente de zero, e a mesma coisa para A2 e B2, ok? Bom, isso aí você pode... nós vamos fazer o gráfico de cada uma dessas equações, e vamos supor que x1 e x2 seja... vamos tomar x1 igual a S1, x2 igual a S2, uma solução do sistema linear, tá? Então a gente diz que um par satisfaz a ambas as equações. Então o par x1 e x2 satisfaz ambas as equações e pertence às retas por elas representadas. Ou seja, o que vai ser uma solução x1 e x2, ou o par ordenado S1 e S2? Se S1 e S2 é uma solução, é porque ela tem que pertencer às duas retas simultaneamente. Nós temos lá duas retas. Então vamos ver o que está acontecendo com essas retas em relação a ter solução, a ter infinitas soluções ou não ter nenhuma solução, tá? Então vamos procurar saber das três possibilidades. Bom, primeira possibilidade, você tem exatamente o primeiro sistema, x1 mais 3x2 igual a 5, 2x1 menos x2 igual a 3. Então, a solução desse problema é 2, 1. Observe o seguinte, o que vem a ser a solução do sistema, né? Se você tem duas retas, né, poderia ser plano se fosse no R3, mas aqui são retas, você pega aquelas duas equações da reta. O que é uma solução? A solução é exatamente a interseção entre as duas curvas. Por quê? O x1 e x2 tem que satisfazer as duas equações simultaneamente. E elas vão satisfazer as duas equações simultaneamente na interseção das duas retas. Então você vê que aí o ponto 2, 1 satisfaz as duas retas simultaneamente. Portanto, nesse caso, você tem uma única solução, que é o 2, 1, porque só existe um ponto da interseção, tá? E como é reta, não pode existir mais de dois pontos sendo retas concorrentes, ok? Outro caso, que a segunda linha era 3 vezes a primeira, o que acontece? Essas duas retas são paralelas, tá? Elas são linearmente dependentes, ou seja, se elas são paralelas, não há interseção entre essas duas retas. Se não há interseção, não há solução, tá? Não existe nenhum ponto que satisfaça as duas equações simultaneamente. Então, duas retas paralelas não tem solução nenhuma. É o caso de ser LD. No outro caso, mesmo sendo dependente, você tem agora infinitas soluções. Por quê? As duas retas são retas coincidentes. Então, existem infinitos pontos que satisfaçam as duas condições simultaneamente. Então, nesse caso, as duas retas são coincidentes. Então, se elas são paralelas e não são coincidentes, não existe nenhuma solução. Se são coincidentes, né, então você vai ter uma infinidade de soluções. E se são concorrentes, tem uma única solução. Vamos pegar um outro exemplo, né? Agora vamos considerar o caso em que você tem um número, porque até agora nós vimos só sistemas que tinham a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de incógnitas. Então a gente viu um sistema 3x3 ou 2x2, ou seja, você tinha duas equações, duas incógnitas, ou 3 equações, 3 incógnitas. Vamos considerar agora que a gente tem m diferente de n, ou seja, você tem um número de linhas diferente do número de incógnitas. O que acontece? Pensa nesse primeiro exemplo, exemplo 7. Você tem duas variáveis, x1 e x2, e tem três retas, né? 3 equações lineares. x1 mais 3x2 igual a 5, 2x1 menos x2 igual a 3, menos x1 mais x2 igual a menos 1.
Aí você faz o mesmo processo de eliminação. Você quer eliminar o x1 na segunda linha e o menos x1 na terceira linha. Bom, para eliminar a variável x1 na segunda linha, basta multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a segunda. E para eliminar a variável x1 na terceira linha, basta você somar a primeira linha com a terceira. Fazendo esse processo, você vai obter que x1 mais 3x2 igual a 5, menos 7x2 igual a menos 7, 4x2 igual a 4. Então você vê que você tem na variável x2 você tem duas equações, sem depender de x1. Bom, ao fazer o cálculo, você obtém que x2 igual a 1. Tá? Mas, por sorte, ou por acaso, o x2 igual a 1 satisfaz a segunda e a terceira linha. Tá? Bom, satisfazendo a segunda e a terceira, tá ok. Aí você pega esse valor de x2 e vai para a primeira. Indo lá na primeira, você vai obter o valor de x1. Então, nesse caso, x1 e x2, dado pelo número 2 e 1, né, respectivamente, é uma solução desse sistema. Mas é claro que se você fizesse as contas, os cálculos, e chegasse na terceira linha por acaso, e 4x2 fosse igual a 5, tá? Então você não teria um x2 que satisfizesse a segunda e a terceira equação simultaneamente. Nesse caso, você não teria solução. É esse exemplo aí. Você tem essas três equações e eles têm um único ponto em comum, tá? Que são as três retas. Então, o 2, 1 satisfaz as três equações simultaneamente. Ok? Exemplo 8. Você considera a mesma coisa, você considera um sistema que tem três equações de duas incógnitas, tá? Aí fazendo o mesmo processo de eliminação, eliminando a variável x1 na segunda e na terceira linha, você obtém esse sistema. Obtendo o sistema abaixo, né, olhando as equações 5 e 6, o que você tem? Olhando pelas 6, você tem que x2 igual a 2. O valor de x2 é 4x2 igual a 8, então porque x2 é igual a 2. Dividindo 4, passo 4 dividindo por 8, fica x2 igual a 2. E pela 5, pela quinta equação, você tem que x2 igual a 1. Então, não existe nenhum x2 que satisfaça a quinta e a sexta equação simultaneamente. Tá? Então, nesse caso, você não tem solução única para esse problema. Esse exemplo pode ser explicado no seguinte gráfico. Esse gráfico aí mostra as três equações simultaneamente. Tá? Aí você tem que cada uma, se você pegar duas equações, nessas interseções de reta, se você tivesse aquele sistema com duas equações só, você teria uma única solução para cada um. Mas como você tem três, você não tem nenhum ponto x1, x2 que intercepta todas as três retas simultaneamente. Então você não tem solução. É claro que se você pegasse qualquer uma daquelas equações lineares, você diminuísse de 3 para 2, você sempre teria uma solução, e solução única, porque sempre duas retas sempre vão se interceptarem, tá? E portanto teria uma única solução. Mas se você colocasse 3, não tem nenhum ponto em comum entre as três retas. Exemplo 9. Agora nós temos duas equações com três variáveis, x1, x2 e x3. Aí nós queremos resolver, queremos determinar se existe solução, se não existe, se tem uma infinidade de solução ou se não existe nenhuma. Quero saber se existe uma variável x1, x2 e x3, solução para esse sistema de duas equações. Muito bem. O processo se repete, você quer eliminar a x1 da segunda equação, então você multiplica a primeira por menos 2 e soma. Ao fazer isso, o que você obtém? x1 menos 2x2 mais x3 igual a 0, x2 menos 3, x3 igual a 3. Bom, não tem como você agora eliminar o x2, porque se você eliminar, usando a terceira equação, para eliminar o x2, você elimina o x2, mas você vai ganhar a variável x1 que você já tinha eliminado anteriormente. Então você não pode usar a primeira linha como parâmetro. Então você fica simplesmente com x2 menos 3x3 igual a 3. Bom, daí, o que você pode fazer?
você bota x2 igual a 3 mais x3, né? Aí você pega o x3 pode assumir qualquer valor real, né? Pega um número R qualquer, muito bem, definindo o x3 como R, então o que vai ser o x2? O x2 vai ser 3 mais 3R. Ora, se você tem x3 igual a R, o x2 é 3 mais 3R, então você vai e obtém o x1 dependendo desse R também, tá? Aí você vai lá na equação, na primeira equação, substitui o valor de x2 e o de x3, você determina que x1 vai ser 6 mais 5R. Bom, com esse valor calculado, você tem que a solução é x1 é 6 mais 5R, x2 é 3 mais 3R, x3 igual a R. Ora, como o R é qualquer número real, tá? Você vai ter uma infinidade de solução. Então, nós vimos um sistema que tem duas equações, três variáveis, e nesse caso nós temos uma infinidade de solução, tá? Infinitas soluções. Claro que você pode pegar aí R igual a 0. Se você pegar R igual a 0, x2 vai ser 3 e x1 igual a 6, é uma solução, né? Ou pega R igual a 1. Se você pega R igual a 1, o x2 vai ser 6 e o x1 vai ser 11. E assim por diante, você pode pegar infinitos números reais que sempre serão solução daquele sistema. Bom, agora a gente vai construir, né, um sisteminha, né, baseado num problema prático. Tá? Então vamos tentar pegar um problema bem simples e formular esse problema para mostrar que esses sistemas lineares são provenientes de coisa bastante prática, né? Então o exemplo que nós vamos dar aqui é o planejamento da produção de uma fazenda, tá? Então considere que um fazendeiro, né, está planejando a estratégia de plantio do próximo ano, tá? Por informações obtidas nos órgãos governamentais, sabe-se que as culturas de feijão, arroz e milho serão as mais rentáveis na próxima safra, tá? Então ele tem lá uma fazenda, né? E ele tem informação que é melhor, né, ele cultivar feijão, arroz e milho, porque serão mais rentáveis na próxima safra. Bom, o custo do plantio de feijão, arroz e milho por hectare é respectivamente, quer dizer, o custo de plantio do feijão é R$10 por hectare, o custo do plantio do arroz é de R$12 e o custo de plantio do milho são R$15. Então ele tem esse custo, né, para plantar o arroz, feijão e o milho, ok? Bom, o fazendeiro tem R$1.000 para investir, tá? Quer dizer, ele só tem R$1.000 para plantar essas três culturas, ok? Bom, a área cultivável da fazenda é de 80 hectares. Então o fazendeiro tem uma fazenda uma fazenda cultivável de 80 hectares, tem só R$1.000 para gastar e quer plantar arroz, feijão e milho. Muito bem. O que o fazendeiro gostaria de saber, qual é a área da fazenda que deve ser utilizada para o cultivo de cada um dos produtos, né? Que área, né? Muito bem. Como é que a gente formula esse problema, tá? Vamos formular o problema da seguinte forma, né? Bom, vamos considerar que x1, x2 e x3 é a área em hectares da fazenda reservada para o plantio de feijão, arroz e milho. Então o x1 está associado a área em hectares do feijão, o x2 está associado à área do plantio em hectares do arroz e o x3 está relacionado com o milho, tá? Então, qual é a área total a ser plantada? Bom, a área total a ser plantada, né, da forma que nós definimos as variáveis, é x1 mais x2 mais x3, porque pela própria definição de que é essa variável x1, x2, x3. Bom, então a área a ser plantada é x1 mais x2 mais x3. Mas quanto de terreno o fazendeiro dispõe para plantar essas três culturas? Ele dispõe de 80 hectares. Então a área total, né, a soma das áreas do plantio de feijão, arroz e milho tem que dar 80. Tá? É a primeira equaçãozinha do sistema. A segunda equação vem com a quantidade de dinheiro que o fazendeiro dispõe. Tá? Porque o plantio de feijão
é 10 por hectare, de arroz é 12 por hectare e de milho é 15 por hectare. Ora, então, o gasto total dele vai ser 10 vezes x1 mais 12 x2 mais 15 x3. Por quê? 10 é o que ele gasta por hectare para plantar o feijão, 12 é o arroz e 15 é o milho. Então, a soma desse gasto vai dar R$1.000. Muito bem. Então, o problema consiste então em calcular os valores de x1, x2 e x3. Tal que x1, x2 e x3 satisfaça as duas equações simultaneamente. Quer dizer, x1 mais x2 mais x3 igual a 80, que vem a ser a área, e aqui é o custo, 10x1 mais 10x2 mais 15x3 igual a 1.000. Aqui, é claro que a gente tem alguma restrição. Por exemplo, a área não pode ser negativa, a área plantada não pode ser negativa. Então, as variáveis x1, x2 e x3 são sempre maiores ou iguais a zero. Tá? Você pode, eventualmente, não plantar feijão, plantar só arroz e milho. Ou não plantar arroz, plantar feijão e milho. Vai depender da sua conveniência. Tá ok? Mas, eu quero determinar, então, qual é a área de feijão, milho e arroz que eu devo calcular. Quer dizer, eu quero calcular quem é x1, x2 e x3. Tá ok? Bom, resolvendo essa equação, eliminando a x1 da segunda equação, quer dizer, você multiplica a primeira por menos 10 e soma com a segunda, você obtém essa equaçãozinha 3 e 4. Tá? Você tem x1 mais x2 mais x3 igual a 80, 2x2 mais 5x3 igual a 200. Bom, para resolver isso, você elimina o x2, você coloca o x3 como conhecido, você vai ficar com x2 igual a 100 menos 2,5 x3, quer dizer, onde esse x3 aí pode assumir qualquer valor real. É claro que no caso do plantio, como é a área, qualquer valor real positivo, maior ou igual a zero, né? Bom, substituindo, como você conhece, se você assume x3 igual a r, você vai ter que x2 vai ser 100 menos 2,5r, aí você vai na primeira equação e determina quem é x1. Ao x1 vai ser menos 20 mais 1,5 vezes r. O x2 é 100 menos 2,5r, x3 igual a r. Então, isso aí é a solução. Tá? Então, você pode escolher qualquer que seja a solução para r, desde que r seja positivo. Qualquer solução x1, x2, x3, desde que satisfaça a condição de que nenhuma dessas variáveis x1, x2 e x3 sejam negativas. Então, todas têm que ser maior ou igual que zero. Então, esse R não pode ser muito arbitrário, porque se você colocar um R muito grande para a variável x3, nesse caso, sei lá, você coloca R igual a 100. Então, você observa que a variável x2 vai ser negativa. Tá? Então, não pode. Então, a gente tem que calcular um R que satisfaça que ele tem que ser maior ou igual que zero, ele tem que ser menor que algum valor, de tal forma que a solução x1, x2, x3 sejam todas maiores ou iguais a zero. Tá? Uma solução é você pegar r igual a 20, por exemplo. Se você pegar r igual a 20, o x1 vai ser 10 e a x2 vai ser 50. Então, observe que nesse caso, todos os valores de x1, x2 x3 são positivos. Então, x1 é a área plantada de feijão, teria que ser 10 hectares, a área plantada de arroz teria que ser 50 hectares e a área plantada de milho teria que ser 20 hectares. É uma delas. Existem infinitas soluções, tá? Poderia ter pego R igual a zero e você teria os valores respectivos de x2 e x1. Então, você teria uma infinidade de soluções para esse problema. Muito bem. Se você pegar, por exemplo, o R igual a 50, como eu disse, o x2 vai ser negativo, não pode. Tá? Então não pode ter área negativa. Você observa que a maneira com que o fazendeiro, né, ele dispõe de 80 hectares, a maneira com que ele pode plantar o milho, o arroz e o feijão é infinitas. Tá? Você tem infinitas maneiras de você plantar isso gastando só R$1.000. Tá? Em todos os casos, ele somente gastará, ele vai usar sempre os 80 hectares e sempre ele vai gastar os R$1.000. Isso é uma coisa constante. Agora, a forma, quantos hectares você planta de feijão, arroz e milho, varia.
Tá? Existem infinitas combinações possíveis. Bom, nessa parte que nós estamos na introdução do livro, faça os exercícios que aparecem aí, que são exemplos simples, né, para vocês praticarem. O exemplo do livro texto das páginas 8 e 9.